Alguma vez já parou para pensar que as palavras que a gente usa todo dia podem ter uma arquitetura secreta? Uma estrutura interna que a gente nem percebe? Pois é, hoje vamos dar uma de detetive e desvendar essa engenharia, descobrindo como as palavras são construídas, pecinha por pecinha. Para começar, que tal um pequeno quebra-cabeça? Ele vai ajudar a gente a enxergar um padrão que está bem na nossa frente o tempo todo, mas que quase sempre passa batido. Então, dá uma olhada nessas imagens aqui. Agora, vamos pensar um pouco nas palavras que usamos para falar sobre elas e também sobre outras ideias parecidas. Olha só, casa, casinha, casarão e caseiro. Todas elas vêm da mesma ideia, né? Mas cada uma tem um toque diferente. Uma é pequena, a outra é enorme e tem até a que fala da pessoa que cuida do lugar. E aí que está a grande questão. O que é que conecta todas essas palavras? Qual é aquela parte que nunca muda? E quais são as pecinhas que a gente adiciona para criar esses sentidos totalmente novos? A resposta para isso tudo está numa simples mudança de ponto de vista. Em vez da gente ver as palavras como uma coisa só, um bloco único, que tal enxergar como se fossem estruturas, montadas com várias peças menores? E, claro, existe um nome para isso. A área da linguística que estuda essa montagem é a morfologia. É ela que dá as ferramentas para a gente, literalmente, desmontar as palavras e entender como essa engenharia toda funciona por dentro. A melhor maneira de imaginar isso é pensar nessas peças como se fossem blocos de montar. Sabe, como um Lego de palavras. Cada um desses blocos, que tem um nome técnico de morfema, se encaixa em outros para formar a palavra completa. É um verdadeiro jogo de construção. E esses bloquinhos vêm em vários tipos. Mas hoje a gente vai focar nos dois principais, nos mais importantes. O radical, que é tipo o coração da palavra, e os afixos, que são as peças que a gente encaixa nele para dar uma temperada no sentido. Então, vamos começar pela base de tudo, pelo núcleo que carrega o significado mais puro da palavra. Esse núcleo é o que a gente chama de radical. Pensa nele como a raiz da palavra. É a parte que guarda a ideia central e que vai se repetir em toda uma família de palavras. E aqui, olha só a solução para o nosso quebra-cabeça do início. Em casa, casinha, casarão e caseiro, a parte que não muda, o cas, é o radical. É o coração que bate em todas elas, mantendo a mesma ideia base. Beleza, então já entendemos o bloco central, o radical. Mas e aquelas outras pecinhas que se encaixam nele? Vamos ver agora o que elas fazem. Esses blocos são os afixos, são exatamente as peças que a gente conecta no radical para criar um sentido novo, uma função diferente, para no fim das contas moldar a palavra do jeito que a gente quer. Basicamente, existem dois tipos principais de afixos, e a diferença é bem simples, é a posição deles. Os prefixos vêm antes do radical. Já os sufixos, bem, esses vêm depois. E só essa mudança de lugar já muda tudo. Vamos dar uma olhada nos prefixos. Pega o ré de refazer. Ele adiciona a ideia de repetição. Não é só fazer, é fazer de novo. E o des em desligar. Ele traz a ideia de oposição, o contrário de ligar. Simples assim. Agora, os sufixos. Esses são versáteis demais. Eles podem indicar tamanho, como a gente viu em casinha e casarão. E o mais legal, eles podem até mudar a classe da palavra. Por exemplo, o sufixo mente pega um adjetivo como estranha e de repente transforma num advérbio, estranhamente. Sensacional, né? Certo. Agora que a gente já tem essas ferramentas, que tal um desafio um pouco mais parrudo? Na palavra reconstrução, qual seria o núcleo dela, o radical? Vamos desmontar a palavra então. Lá na frente, a gente tem o prefixo re, que significa de novo. No meio, o coração da palavra, o radical, constru, com a ideia de erguer, de edificar. E no finalzinho, o sufixo são, que transforma essa ação toda em um substantivo. Juntando tudo, o ato de construir de novo. Com isso fica muito claro, né? A formação de palavras não é uma coisa aleatória. Na verdade, é um sistema super lógico, quase matemático e muito, muito eficiente. Cada bloquinho tem uma função específica e a combinação deles constrói exatamente o que a gente quer dizer. E essa é a grande virada de chave. A partir do momento que a gente começa a enxergar esses blocos, a língua se revela de um jeito diferente. Deixa de ser só um amontoado de sons e vira um sistema fascinante, cheio de lógica, mas também de muita criatividade. Então fica aqui o convite. Que outras palavras do dia a dia será que dá para desmontar por aí e descobrir os segredos que elas carregam?